Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos louvar a Deus por mais um dia e queremos comunicar mais uma aula, né, com cada um dos nossos irmãos e somos gratos, né, por tê-los mais uma vez aqui conosco. Nós estaremos já, a partir de então, já divulgando o link aí para que os nossos irmãos consigam ver a nossa live ao vivo, tá certo? E dentro de alguns minutos nós já estaremos aí iniciando essa lição, que eu tenho certeza que vai ser aí mais uma lição muito boa para as nossas vidas. Eu quero saudar todos que vão passar, né? Ainda que ainda não tenham entrado, mas todos que vão passar pela live, e que todos possam se sentir muito bem-vindos, tá certo? E que você possa já ir divulgando aí o link, né? O link já está sendo liberado. Eu vou pedir aqui para que o diácono Lúcio Leal possa se reportar aos irmãos, né? Saudá-los também. E em seguida, enquanto eu divulgo aqui o nosso link, ele já possa ir também fazendo aí a nossa oração, como sempre é de costume a gente iniciar. Então seja muito bem-vindo, Diácono Lúcio Leal, mais uma aula aí para a glória de Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e somente pedir a Deus mais uma vez para que nós possamos, nesta tarde, compreender tudo aquilo que Deus tem proposto na nossa vida, tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e que Deus possa nessa tarde nos abençoar, não só nós, mas como todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, e aqueles que logo após também irão assistir já depois das aulas gravadas. E nesse momento nós vamos orar para que Deus possa estar na nossa vida constantemente, diariamente, em todo momento, nos abençoando. Maravilhoso Deus, Senhor querido, Deus amado, Deus querido, estamos mais uma vez aqui, nesse propósito, Senhor, de divulgar o Teu nome, que Teu nome seja conhecido em toda a face da terra. Deus, nesse momento, vem nos abençoar, nos dar compreensão, nos dar paz. Deus, que nessa tarde possamos estudar a Tua Palavra, que possamos mais e mais ser abençoados por Ti, não só nós, mas todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo neste momento. Abençoa-nos grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Nós acabamos aí de divulgar o link da nossa aula e você já pode se conectar conosco, tá certo? Eu vou tão somente ver se está tudo ok aqui, tá certo? Pra gente já ir iniciando a nossa aula, né? Vou testando aqui o áudio ao vivo, que é pra saber se está tudo ok. Nós vemos aí que realmente está tudo bem. Então, os irmãos já se sintam à vontade, certo? Para assistir, participar conosco e compartilhar também a palavra de Deus. Nós percebemos que já temos aí chegando algumas pessoas, são 17 horas e alguns segundos ainda. Nós temos aí tempo, né? Para que nós possamos dar início à nossa aula, tá certo? Convide aí, compartilhe no seu Facebook, convide aos demais irmãos. Eu tenho certeza que será mais uma aula aí muito edificante, né, para as nossas vidas. Meus queridos irmãos, nós hoje estaremos aí falando a respeito da lição de número 3. E nessa lição de número 3 nós estaremos falando a respeito do tema: o despertamento
renova o altar. Então, nós já tivemos aí a lição de número 1, a lição de número 2, e agora nós estaremos transmitindo aí a lição de número 3. Nós sabemos que tem sido dias muito corridos, né? Para os irmãos que estão no grupo do WhatsApp, os conteúdos estão sendo colocados semanalmente e o link acabou de ser disponibilizado também para os nossos irmãos aí do grupo do WhatsApp, para que possam assistir aí junto conosco a nossa aula de hoje. Então, esse tema, irmãos, é um tema muito relevante, tenho certeza que será de grande importância, né, para cada um de nós. E nós acreditamos que vai ser mais uma aula abençoada para as nossas vidas. Então, compartilhe, né, convide aí seus amigos e irmãos para estarmos juntos nessa aula, e eu tenho certeza que vai ser mais um dia para a glória do nome do Senhor edificante. A nossa aula, irmãos, como eu já disse, tem como tema o despertamento renova o altar. O texto áureo dessa lição diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Para você que quer acompanhar aí a nossa leitura bíblica que é feita em classe, o texto é Esdras capítulo 2, capítulo 3 na realidade, versículo 2 até o versículo 5 e também os versículos de 10 a 13. Eu vou pedir aqui, tá com o texto bíblico aí, Lúcio? Vou fazer aqui essa leitura para a gente diferenciar um pouco hoje. Esdras capítulo 3, versículo 2 ao 5, e depois iremos para o versículo 10 e 13 ao 13. E levantou-se Jesuá, filho de Jodaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos do Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso o holocausto contínuo e o das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefe dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe.
Glória a Deus. Eu tinha esquecido de compartilhar aí em uma das transmissões, né? Mas eu acabei aí aproveitando a leitura feita pelo diácono Lúcio Leal, para que pudesse também estar fazendo assim. Então, o link está chegando aí para algumas pessoas aí, tá certo? Passará a chegar aí para alguns dos irmãos, ok? Enquanto a gente vai dando início à nossa lição. Então, queridos, como a gente já tratou, né? Nosso tema hoje vai falar particularmente disso. Nós falamos sobre despertamento na aula passada, né? E agora nós falaremos a importância desse despertamento na renovação desse altar que o autor tanto fala, né? Que não é basicamente aquele altar que nós conhecemos, né? Que o altar de sacrifício apenas, mas o altar de Deus em nossas próprias vidas, que nos direciona aí a estarmos diante de Cristo sacrificialmente todos os dias, nos entregando a Ele, né? Buscando a graça e a presença de Deus para as nossas vidas. Diácono Lúcio já vai dar início aí na nossa introdução aí para a gente tentar hoje, já que na lição passada nós não conseguimos, mas a gente tentar hoje aí ser um pouco mais breve, né? A gente vai ver nessa lição de hoje que o altar era um dos elementos principais e mais importantes para o povo judaico. E nós vamos ver que, embora o altar ser o local de encontro do homem com Deus, ou a comunhão, a intimidade, a adoração do homem com Deus, se dava no altar, mas nós vamos ver que nós somos um povo que temos como altar no nosso coração. E esse altar que nós vamos estudar hoje é referência ao povo judaico, mas também nós vamos tirar passagem que também não encaixa nos dias atuais de hoje, né? Ou seja, muitas das coisas no passado acontece hoje também. Mesmo que seja algo tão longe, né? Que as pessoas às vezes dizem, altar, isso aí nem existe mais, esse tipo de altar, porque nós vamos ver vários tipos de altar que tinha na época, né? Altar de pedras lavadas, tinha aquelas de pedras brutas, e tinha aquele altar que os deuses, os falsos deuses utilizavam, né? Exatamente. Então é dentro dessa linha, irmãos, que nós trabalharemos com relação à importância da renovação, né? Diretamente ligada a esse altar. Nós entenderemos que nós vivemos constantemente diante de um altar, né? E nós precisamos exatamente de fazer isso para que a nossa vida esteja diretamente ligada à comunhão com o nosso Deus. Então, vamos ver nessa lição que o verdadeiro despertamento trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de chegarem mais perto de Deus, ou seja, é algo que nós começamos a sentir no nosso coração, aquele desejo, aquela vontade de servir a Deus, é um despertamento. E no primeiro ponto nos fala o seguinte: o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. Por quê? Nós vimos que para reconstruir o templo lá, para eles reconstruírem o templo, a primeira coisa que tiveram de fazer foi o quê? Construir ou restaurar o altar. O altar tinha que ser a primeira coisa que tinha que ser feita. Por quê? Porque para os judeus, até naquela época, para se fazer adoração a Deus, tinha que ser no altar. Não é como hoje que a gente mesmo, com o nosso espírito, adorar a Deus e esse altar ser o nosso corpo, ou seja, nós ficarmos contritos em pensamento. Mas naquele tempo não, eles tinham que ter o altar para fazer o sacrifício. O que acontecia? O povo judeu começaram a perceber que tudo aquilo que eles estavam passando era consequência dos seus pecados. Então eles tinham que primeiro fazer um sacrifício
para poder aplacar a ira de Deus sobre os seus pecados, para poder ter acesso a Deus. Então jamais eles poderiam construir o templo e entrar no templo sem antes fazer o sacrifício. Eles tinham que fazer esse sacrifício. Então, a primeira coisa que fizeram foi o quê? Construir um altar. Porque era necessário para que eles pudessem adorar a Deus primeiro o altar. Que o altar é o quê? O lugar do sacrifício. Era lá onde tinha que ser feito o sacrifício para que pudessem adentrar o templo. Então, eles tinham que construir primeiro o altar. Então, a primeira coisa que foi feita foi restaurar o altar. E nós vemos na leitura que os velhos anciões começaram a chorar. Porque eles começaram a lembrar da grandeza que era o templo no tempo do templo de Salomão. Muito bonito, muito bem arquitetado, muito ouro, muita coisa. E agora eles estavam vendo um templo que estava sendo todo destruído, estava todo deteriorado. Muito mais. E eles ficaram a chorar porque não via aquela grandeza que tinha antes. Coisa que, o exemplo pra gente, que a gente pode fazer o quê? Que muitos do tempo de hoje, às vezes ficam se lembrando do passado. Ah, igreja boa era no tempo de fulano. Ah, lá era assim, era assado. Fazia isso, fazia aquilo outro, a gente dobrava o joelho, toda a igreja dobrava, virava a noite, mas aí os tempos mudam. E a gente tem que, conforme o tempo está mudando, a gente acompanhar o tempo e não ficar ainda se relembrando o passado. Que era o que esse povo estava fazendo. E choravam, ficavam chorando enquanto eles louvavam, eles choravam. Algumas pessoas que é exatamente baseado nisso que Deus conforta o coração do povo quando a profecia, né, um texto muito utilizado nos dias de hoje de forma até aquém da realidade que o texto quer dizer, mas aquela citação em que a Escritura diz que a glória dessa última casa, né, a glória deste último templo será maior do que o do primeiro, era algo que estava altamente ligado a isso, porque o povo estava muito abatido, irmãos, de não ter aquele mesmo impacto de outrora, não era aquela coisa exuberante como era antes. Então é uma forma de Deus confortar o povo, dizendo que a beleza do que eles precisavam encontrar não estavam na beleza exterior do templo, né? Mas sim no estilo. Por mais que o antigo templo fosse um templo bem mais elaborado, bem mais bonito, né? Bem mais completo, não tinha o nível de verdade na adoração que tinha no segundo, né? Não tinha um coração tão quebrantado, não tinha uma busca tão intensa como tinha nesse outro contexto. Tão provável é que o autor da nossa lição ele vai colocar aqui que chegar a esse altar para o judeu era se chegar mais perto. Às vezes que os homens se chegavam ao altar do Senhor, eles se sentiam mais próximos de Deus. E eu acredito que isso também seja uma necessidade para os nossos dias atuais. É verdade. Porque, na verdade, eles faziam o quê? Faziam sacrifício e, como vamos ver aqui, sacrifício de holocausto. O sacrifício de holocausto é um tipo de sacrifício em que por exemplo, o animal, o cordeiro que é sacrificado, ele é queimado vivo, ou seja, tudo dele, não sobra nada. Diferente dos outros sacrifícios que eram retirados partes do corpo do animal, que era para os sacerdotes, né, para os levitas. Mas nesse caso, o sacrifício de holocausto é um sacrifício em que queima todo o animal, não fica nada. Ele é exterminado totalmente, some tudo. Então era esse tipo de sacrifício que eles queriam fazer para poder remir os seus pecados, a ser aplacada a ira de Deus e poder adorar a Deus e ter aquele contato com Deus. Algo diferente para os dias de hoje, por quê? Porque Deus já fez esse sacrifício por nós. Não mais necessita estarmos sacrificando animais, sacrificando cordeiro para poder apagar os nossos pecados, porque Jesus já foi o Cordeiro de Deus que foi lá e fez isso por nós. Então, eles tinham esse pensamento, ou seja, eles estavam apavorados, porque estavam cercados de inimigos, e queriam fazer esse sacrifício para poder continuar a construção do templo. E já podemos até ver alguma coisa, por exemplo, que o povo já estava tão acomodado no templo, com as coisas que eles tinham lá na Babilônia, mesmo sendo cativo, mas alguns tinham alguns privilégios,
E muitos deles, quando o rei Ciro deu esse edito para voltar, muitos deles não quiseram voltar. Muitos deles ficaram lá em Esdras, capítulo 2, 64, que voltaram 42.360 pessoas. E 737 servos e servas. E 200 cantores. Esses foram os que voltaram. O resto ficaram, não quiseram voltar. Não acharam melhor ficar onde estavam mesmo. Acharam melhor ficar na mesma condição que estavam. Acharam melhor não sair dos seus lugares para ir para uma terra que ainda iam construir. Agora, uma coisa interessante que eu vi disso aí. Nós estudamos a aula passada e vimos que foi 70 anos de cativeiro. Agora, interessante algo que eu vi, é que durante esses 70 anos, Deus não deixou ninguém possuir a terra dele lá. Ficou completamente desabitada. 70 anos, irmão. Mais um milagre de Deus registrado na Bíblia. 70 anos lá, terra abandonada. Você vê que se você abandonar a sua casa, talvez na mesma hora já apareça alguém e tome, né? Mas lá, mesmo tendo aquelas brigas e de mortes e tudo por terra, a terra de Deus lá, onde estava o templo de Jerusalém, ficou lá 70 anos sem ninguém habitar lá. Uma coisa interessante que eu achei nessa leitura, né? Então, revela um cuidado de Deus. A gente sabe que é mais um sinal que aponta para o trabalhar de Deus na vida do seu povo, né? Que, na verdade, o que Deus queria não era trazer prejuízos a Israel, era tratar o problema que momentaneamente estava acontecendo naquela época. Então Deus garante, assim como ele garantiu durante muitos processos que Israel esteve envolvido, esse foi mais um que Deus garantiu aí, que seria um trabalhar de Deus, mas que o direito deles estavam assegurado em Deus. Assegurado. Não precisou eles lutarem, brigar para ter sua terra de volta, porque estava lá guardadinha lá, esperando eles voltarem, né? E olha que passou por grandes perrengues, né? Muita destruição. As pessoas as pessoas, se não é um agir de Deus, as pessoas teriam todo o poder, autoridade e disposição para tomar conta da terra. Até porque não era uma terra tão ruim, né? Não era uma terra tão ruim. Todavia, era uma terra que estava aos cuidados de Deus. Isso traz uma lição ao nosso coração, viu, Diácono Lúcio? Que quando Deus ele realmente tem algo preparado para as nossas vidas, não importa aí a circunstância, né, que nós venhamos a vivenciar, não importa o que nós venhamos a passar, o que é de direito nosso, com certeza Deus vai nos garantir, independente de qualquer coisa, né? Nós, então vamos entender que Deus deixou tudo bem planejadozinho para os judeus, ou seja, não teve nenhuma dificuldade para eles voltarem. Deus deu tudo já de bandeja, né? A não ser que eles realmente criassem as dificuldades, porque... Isso, Deus deu de bandeja, né? Até mesmo os construtores, o rei Ciro mandou um edito que eles pagassem a ele, desse fazenda, desse animais. Todo mundo estava cooperando e ajudando para a construção do templo. Então a gente vê aí o cuidado de Deus com o seu povo, né? Mesmo tendo passado 70 anos cativo, mas Deus guardou tudo ali e deu tudo no momento certo. Verdade. No segundo subponto nos fala: todo despertamento genuíno começa com a restauração do altar. É o que eu já até comentei, né? Primeiro tem que se restaurar o altar. Agora o altar que nós temos, Cláudio, o altar do nosso coração, o altar que nós temos de adoração dentro de nós para adorarmos a Deus. Então, nesse caso aqui, teve que haver uma restauração do altar físico, para que eles pudessem adorar a Deus, fazer os sacrifícios para adorar a Deus e poder ter aquela comunhão, intimidade com Deus. Nós também temos nosso altar no nosso coração, na nossa vida. Que nós também, para termos essa comunhão com Deus, para podermos ter acesso a Deus, temos que ter restaurado esse altar no nosso coração. A gente vê aí que o profeta Elias, né, ele é citado como um exemplo aí, que quando ele chega ali, principalmente para um embate com profetas de Baal, né, primeira coisa que ele cuida mesmo é em restaurar o altar que estava quebrado, né? Eu acho que essa seja uma das maiores dificuldades, Diácono Lúcio Leal, do nosso tempo, né, das pessoas que se chegam até Deus, porque pelo que nós identificamos aqui na
na lição, o cuidado com o altar é algo que para eles era muito sério, era muito importante. E eu, irmãos, acredito que até os dias de hoje, a preocupação em restaurar o altar, quando ele se quebra, precisa ser uma prioridade antes da gente se chegar até Deus. Isso, com certeza. Porque o altar é exatamente esse local de sacrifício. Sacrificar num local onde não há possibilidades para que isso aconteça pode ser um problema para a nossa espiritualidade. Pronto, no profeta Elias, aqui a gente vê, né, na passagem bíblica, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, quando ele foi a enfrentar os profetas de Baal, os 450, né, que eram os profetas sustentados pela Jezabel, né, que ele enfrentou a eles. É claro que daquela maneira não se pode fazer hoje. É. Por quê? Será que Deus não vai operar da mesma maneira? Opera, mas não, Deus não quer da mesma maneira. Não tem mais aquela necessidade, Isso. né, como tinha antes. Então, quando ele enfrentou aqueles profetas de Baal, porque, e para falar nisso, ainda hoje tem os profetas de Baal, você sabia? Tem. Ainda tem muitos Baal, porque o que os adoradores de Baal faziam? Qual era o conceito deles? Eles pegavam e na adoração, eles sacrificavam cerca de 200 crianças no sacrifício. 200 crianças eram sacrificadas. É muito parecido com o sacrifício a Moloque, né? Isso. É porque, na verdade, Baal, na tradução É um tipo, né? É um tipo de nome. Baal é o nome Senhor. É. Então, era o Senhor deles. E aquele Deus dos cananitas, que era que eles adoravam, Baal, ele tinha por adoração no sacrifício de crianças. Aí eu pensando, e hoje será que não tem também os profetas de Baal, os discípulos de Baal? Infelizmente. Porque hoje em dia se mata a criança ainda dentro do ventre. Não espera nem mesmo a criança abrir os olhos ou sair para a vida. Já mata dentro do ventre. Fica aqui o nosso despertamento para uma cultura que tanto investe, né, em princípios que são completamente divergentes daquilo que as escrituras ela tem para as nossas vidas. E aí fica aqui uma lição para você, né? A gente sabe que nós nunca tratamos de política aqui nas nossas aulas, nos nossos assuntos. Todavia, é importante nós ressaltarmos uma coisa para você, que essas linhas de pensamentos que tentam defender, né, principalmente quando somos cristãos, alguns comportamentos ligados a esse tipo de coisa, eu vou dar aqui um exemplo muito bem claro, ao aborto, por exemplo. Para mim hoje, baseado agora, refletindo bem rápido, não está aqui anotado nos scripts, né? Não está no estudo, mas pensando agora nesse minuto a respeito disso, qualquer pessoa, irmãos, que pratica o aborto ou vive em favor dessa prática, né, está completamente de acordo com essa prática, não deixa de ser um tipo de descendente de Baal. Né? É alguém, irmãos, que traz no sangue a cultura desse Deus, que tem como alimento principal o sacrifício de uma criança. Então, é importante a gente ressaltar isso, irmão, porque, infelizmente, ainda há pessoas no nosso meio cristão que conseguem apoiar esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento que bate muito forte na nossa cultura dos dias atuais, que favorece muita coisa aí, irmãos, que não está andando lado a lado com a Escritura. Então, Diácono Lúcio acabou de dizer que Baal era alimentado por isso, era um tipo de Deus que se servia do sacrifício de crianças. Para mim, irmãos, ainda hoje, movimentos que se colocam como sociais, que vivem dessa divulgação, dessa profanação, né? Dessa questão de querer tanto levar esse tipo de conceito para a sociedade dos dias atuais, batendo a favor do aborto, para mim, são pessoas que ainda vivem debaixo das asas desse Deus com D minúsculo, chamado aí de Baal, né? Como nós bem conhecemos por meio da Escritura. Pronto, e no ponto B, nos fala sobre o que aconteceu, né, em Judá, quando o rei Ezequias começou a reinar, e ele então mandou
mandou tirar tudo aquilo que tinha de Baal, tudo aquilo que estava lá no meio, mandou retirar, porque o rei Acaz foi agradecer aos assírios e ele foi lá para a terra dos assírios, lá em Damasco. E lá ele viu o templo lá e viu a maneira lá que eles faziam, cultuavam lá os deuses falsos. E foi o que ele fez. Mandou chamar imediatamente um dos sacerdotes e mandou ele fazer do mesmo jeito. Mandou ele copiar aquele altar, como é que estava sendo feito, para fazer também lá em Jerusalém. Aí foi quando veio o rei Ezequias e mandou tirar tudo, destruir tudo, limpa tudo. Mandou fazer uma espécie de purificação, né, de Isso. santificação daquele ambiente. Porque estava tudo ali fazendo uma imitação num culto pagão. A deuses estranhos, né? Que era uma das advertências principais de Deus Era. para o povo, né? Que não tivesse outros deuses diante dele, né? A gente vê o exemplo hoje em dia que a gente temos a maneira de adorar a Deus, como adorar a Deus, a Bíblia nos ensina como adorar a Deus, como devemos servir a Deus em espírito e em verdade, mas às vezes as pessoas ficam vendo algumas seitas aí que tem uma fórmula de chamar pessoas e aí ficam imitando, pegando aquelas práticas mundanas, incluindo dentro da igreja. Hoje dá um problema sério das igrejas evangélicas por causa disso, que se inclui... As pessoas têm necessidade de ter alguns aparatos, né? Um candelabro, uma arca, né? Uma isso arca. é uma coisa que não funciona para Deus. Deus não está... Isso parece mais com o que o rei Ezequias precisou fazer baseado no que tinha sido feito no templo, né? Parece que tem muita gente precisando imitar a aparência do que nós temos hoje, querendo imitar algo que já existiu, algo que, sei lá, fique próximo com alguma coisa. E isso, infelizmente, irmão, tem que trazer uma preocupação ao nosso coração, né? Porque da mesma forma que acontece na igreja, acontece com a gente também, com nós seres humanos. E a pergunta que fica é, irmãos, o nosso coração é o nosso altar, né? E aí nós perguntamos, quem de fato habita nesse altar, né? A quem nós estamos devotando esse altar, né? De que forma esse altar tem sido ocupado, né? Será que nós não estamos correndo esse mesmo risco de querer tornar o nosso coração enquanto altar de Deus em algumas coisas que a gente vê por aí e muitas vezes quer torná-lo parecido? Isso é um risco para a nossa espiritualidade. Até em mensagens, em pregações, às vezes ficam copiando, imitando gestos e maneiras... Ter o desejo de ouvir determinadas coisas, né? Preparar. Tem gente que hoje prepara o seu coração para escutar apenas o que quer. De quem acha que quer. Eu me lembro de um pensador que diz assim, para algumas pessoas, meus irmãos, não basta ser verdade. Para eles tem que sair da boca de quem eles acham que tem a verdade. Sendo assim, o que acontece? Quando eu digo uma verdade, a verdade não é levada em conta, mas quando essa mesma verdade é dita por alguém que eles acham que tem a verdade, que eles têm no coração ali, no altar, sentado como uma espécie de Deus, eles se escutam, se submetem, obedecem, né? E infelizmente isso é uma doença da nossa geração. Aqui nós temos, na prática mesmo, dentro da realidade. Nos nossos dias a gente sofre hoje também com essa dificuldade aí, numa dimensão que Cristo modificou aí para o nosso modelo de adoração. O sacerdote Urias, né? Lembrei agora, ele que foi chamado pelo rei Acaz para ali o templo, o altar dos assírios, para poder fazer também lá. Ou fazer seja, parecido, né? Mandou fazer igual, que mandou copiar. Igualzinho, mandou copiar, mandou fazer igual na realidade, né? Então, mas as pessoas que realmente não se enquadram nesse tipo de pessoas e querer imitar, porque às vezes as pessoas veem muita igreja por números, né? Uma igreja está muito vazia, precisa aumentar mais a quantidade de membros, aí se rebaixa a fazer movimentos e coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Não, mas lá funciona, lá a igreja evangélica também funciona. Vamos fazer aqui também. Isso não vem de Deus, esse de estar copiando e imitando, mas Deus pode muito bem lhe dar o conhecimento, o entendimento para se fazer o novo. Exatamente. Então vemos aí, então um novo cântico na casa de Deus, o despertamento levou a
separação do altar. Quando os judeus voltaram do cativeiro e construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, ou seja, eles construíram o altar nos mesmos locais, não foram com novidade de vamos fazer um melhor, diferente, assim, desse jeito. Fizeram nas mesmas bases, nos mesmos locais onde estava o altar. E diz que a alegria foi grande, né? Quando eles fizeram o primeiro sacrifício lá, que queimaram o animal em holocausto e viram que Deus estava recebendo. Então eles se alegraram. Foi quando houve a festa dos tabernáculos, né? Hoje em dia tem ainda as festas dos tabernáculos, né? Eles ainda cultuam, né, dessa forma. Então nós vemos que Deus é dessa maneira que ele age. Deus sempre é para nós novidade de vida. Todo dia é um novo para nós. Todo dia Deus está nos ensinando. Todo dia Deus está nos dando o conhecimento. Então não vale a pena você estar relembrando como os sacerdotes antigos estavam chorando, porque o templo não tinha a mesma suntuosidade, não era tão bonito como o de antes. Nem podemos estar imitando as coisas do mundo para poder trazer para dentro da igreja. Então fica uma lição para nós que esse tipo de coisa não é característica do crente, não é agradável a Deus, né? Exatamente. A gente precisa aí estar completamente ligado, né, a esse risco, né, que nós... Fica imaginando às vezes, Lúcio, a gente olha para a situação desses sacerdotes antigos, né, que a própria Escritura vai falar a respeito deles, vai mencioná-los, o próprio livro de Esdras vai mencioná-los, né, e a gente fica observando, eram sacerdotes antigos que ficavam super extasiados com a exuberância do antigo templo, né, com tudo que eles viam, mas eles não se sentiam assim tão maravilhados com a ação de Deus no novo templo, né? Eu queria até que se você pudesse pontuar isso sobre esses perigos, né, da gente ficar tão... Hoje nós estamos vivendo um tempo assim, né, Diácono Lúcio? Essa é a realidade. Hoje, querendo ou não, a construção de um grande templo é mais importante do que a ação do próprio Deus dentro desse templo. Tem gente que está mais preocupada em construir um grande templo, um negócio bem assim... Chama atenção. É algo bem chamativo mesmo. Enquanto tem pessoas dentro da própria igreja morrendo de fome, passando dificuldade, vazias de Deus, sem sentir a presença do Espírito Santo, completamente... Eu queria que você pontuasse isso para nós, porque esses sacerdotes, eles estavam cometendo esse erro gravíssimo, ou seja, muita coisa estava acontecendo de bom dentro desse novo espaço que estava acontecendo. Porém, os olhos deles estavam presos no passado quanto à maravilha. Parece que eles se sentiam bem naquele negócio assim de... né? Parece que a pompa assim ficava um pouco mais elevada no antigo. Será que os homens têm ainda essa dificuldade hoje, ter essa necessidade, de se sentir às vezes assim endeusados nesse tipo de ambiente? Eu me lembro até, um tempo desse, que tem até o inverso disso. Alguns irmãos que às vezes a gente convida para tal igreja, não, a igreja é muito chique, eu não vou, tenho vergonha, eu sou muito simples, eu não vou. Tem também o inverso disso, né? Como tem as pessoas que já, dessas tais igrejas, às vezes não querem submeter para a igreja pequena. Na igreja daquela, lá naquele canto, lá no Pirambu, vou nada, um negócio daquele... Acostumado às vezes com acostumado aquele negócio, estar na igreja no ar-condicionado, no conforto, ali, ficam ali... adorando a Deus da maneira deles, do jeito que querem, e isso tudo está acontecendo, e por isso que está esse embate tão grande de religiões, pessoas fundando igreja, dizendo, não, essa igreja é muito besta nisso, daquilo, vamos fazer uma igreja que aceite isso, e fica dessa maneira aí. Tem várias igrejas aí, hoje, alguém adorar a Deus, não há motivo para dizer, não, adoro a Deus, não adoro por causa disso, porque tem igreja para todo gosto. Hoje, tem que igreja para todo gosto, eu estou dizendo, para todo gosto pessoal, não o gosto de Deus. A vontade de Deus e o gosto de Deus é uma. Agora, a vontade sua de se sentir bem na igreja, confortável, na igreja que não tenha um Wi-Fi, você botar o celular para ficar assistindo, não tem, quer dizer,
Tudo isso é uma igreja para todos os gostos, hoje em dia, para todo tipo de gente. Eu desafio você que está nos assistindo, irmão, a dizer um tipo de igreja, um método que não se encontra hoje no século XXI. Irmãos, o que o Lúcio está dizendo é algo real. Existe hoje igreja para todos os gostos, irmão. A igreja não se assuste com isso, não. Nós temos igrejas aí para todo gosto. Nós temos igrejas só para homossexuais, só para lésbicas. Nós temos aí igrejas aí só para homens, só para mulher, só para surfistas, só para... Tem tudo, irmãos. Nós temos aí igrejas que se voltam só a esse tipo de coisas macabras que são chamadas de igreja. Tem igreja que eu acho interessante aqui hoje, a gente vê, nas internet você vê, igreja que agora é tudo de preto. É tudo preto. É tudo escuro, para poder louvar, apagam-se as luzes, é todo mundo só na penumbra. Não pode mais ter luzes acesas não, porque aí tira a adoração. Que adoração é essa? Tem que ser no escuro. Um negócio meio estranho, viu? Tá? Um negócio estranho. Mas tem para todo gosto, mano. Dizer que não adora a Deus porque não tem uma igreja que se encaixa em você. Antigamente as pessoas eram ensinadas a procurar uma igreja que confrontasse o que a gente gostava. Por exemplo, nós precisamos partir de uma ideia que a igreja não é um local onde eu tenho que procurar lá o que me agrade. Eu vou para essa igreja aqui porque aqui me aceitam. Pelo contrário, a gente tem que procurar uma igreja que pregue os princípios da palavra. O evangelho. Que confronte o nosso caráter quando nós estivermos errados. E infelizmente os homens entenderam isso, parece que de forma errada, ao ponto de criar um tipo de igreja, né? E todo dia nasce uma igreja, né? A gente sabe que... Por que nascem tantas igrejas, irmãos? Porque o nascimento dessas igrejas é fruto da insatisfação humana. O homem está insatisfeito com alguma coisa que ele não gosta. Eu estou ali na Assembleia de Deus, né? Tô vendo meu irmão Fabão aqui. Eu tô aqui na Sião Celeste, mas na Sião Celeste não tem aqui uma coisa que tá faltando isso. Então eu saio de lá e abro uma igreja para mim, crio uma igreja a meu gosto. E qual é o resultado disso? Um século super, como é que eu posso dizer, encharcado de tantas... um esfriamento espiritual. É um encharcamento muito grande, irmãos, de tantos movimentos chamados de igreja. E aí a gente precisa ter essa preocupação, porque os princípios divinos estabelecidos para a igreja são o mesmo para todas as igrejas. Quando uma igreja, por mais que se chame igreja, foge desse padrão, nós precisamos entender que isso se torna um risco. A gente sabe que nós, como pessoas, na condição de pessoas, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E até quanto à nossa vida, existe um padrão de Deus para que Ele atue na nossa vida, para que Ele esteja presente na nossa vida, de modo que Deus não habita em qualquer canto, nem de qualquer forma. Mas nós temos visto que Deus tem chamado, sim, Lúcio. Deus tem se revelado, Deus tem manifestado a glória dEle para alcançar pessoas. Porque é um tempo tão complicado, né? Onde se cria tantas coisas, tantos métodos, tantos modelos de igreja, que a nossa vida espiritual hoje, irmãos, ela precisa urgentemente partir de uma experiência espiritual e verdadeira com Deus. Porque senão você corre o risco de ser enganado. Por isso que até o nosso conselho, né? Procure uma igreja que pregue o evangelho, que pregue a palavra de Deus e não aquilo que você gosta simplesmente. Porque nesse negócio de a gente gostar de umas coisas e outras não, é que hoje existe igreja de todo jeito, para todo tipo de gente, falando todo tipo de coisa, né? E a gente sabe, irmãos, que quando uma experiência ela acontece do homem com Deus, o homem é marcado, o homem ele fica estarrecido, ele fica impactado, porque a adoração a Deus, a intimidade do homem com Deus não é qualquer coisa como a gente vê por aí, não. Não basta só fazer um negócio muito bonito, aquela coisa toda, é algo que tem que vir de dentro para fora. Irmãos, a intimidade, o impacto de Deus na nossa vida, como a gente está vendo aqui, se relatando
falando a respeito do altar de Deus, o local dessa intimidade, dessa aproximação com Deus, é dentro de nós. E infelizmente, assim como esses sacerdotes que nós acabamos de citar, muita gente tem fechado o coração e tem se preocupado só com aquilo que é exterior. E infelizmente, nós estamos vendo esse esfriamento espiritual. Mas Deus ainda está chamando, irmãos, muita gente por sua própria conta. Deus ainda está se manifestando, se revelando a muita gente. Essa é a alegria do nosso coração. É verdade. Então, você não precisa se preocupar com o templo. Que tipo é o templo, se é bonito, se é feio. O que você tem que se preocupar é na palavra de Deus. Os ensinamentos da palavra de Deus. Esta, não importa que tamanho seja a igreja, mas a igreja que prega o devemos todos procurar. A igreja que prega o evangelho, e não aquela igreja que se preocupa em agradar os crentes. Não, ele gosta de música agitada para dançar. Tem igreja que você vai lá, você chega em casa cansado de tanto rir. Verdade. Recentemente agora nós vimos uma igreja de muito respeito, irmãos. Para atrair as pessoas, colocar um ringue e os irmãos disputarem no murro lá dentro. Então assim, irmãos, tem coisas que elas só banalizarão ainda mais o evangelho. Então nós não podemos cair no erro de, por causa de uma, a gente colocar no pacote todas, né? A gente precisa, irmãos, buscar em Deus maturidade, entendimento, discernimento, para que o Espírito Santo ele se manifeste nas nossas vidas e faça o que ele faz. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E é esse mesmo Espírito, irmãos, que coordena as nossas vidas e deve nos direcionar para onde a gente deve ficar. Vamos para o segundo ponto. Cristo, o centro da comunhão com Deus. É lógico que somente com Cristo no centro, com Cristo como sendo principal, Cristo sendo a pessoa em que nós vamos adorar, e não a cantor A, B ou C, ou a pastor fulano, que não, pastor fulano quando prega é milagre. Sai caroço, perna volta a andar, ouvido, não interessa. Porque o que nos interessa é Deus. É Jesus Cristo. Nós estamos aqui com a missão. Qual foi essa missão? O ide de Jesus. Ide pregar o evangelho a todas as nações, ensinando, batizando. Tudo isso foi uma ordem de Jesus Cristo. Nós temos essa bem-aventurança na nossa vida de termos a salvação na nossa vida por causa de Jesus Cristo. Aqui, quando diz na lição aqui, ó, que no tempo do Novo Testamento o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente, ou seja, o altar apontava para o sacrifício. Qual sacrifício? O sacrifício de Cristo. E hoje temos que estar pregando o Evangelho, pregar Jesus Cristo, fazer ele conhecido. É isso que tem que ser o Evangelho. E não estar se preocupando com irmão A ou B. Eu não vou machucar o irmão se eu disser isso. Não, se eu falar isso aqui, o irmão não vai gostar, não vai vir mais para a igreja. Não. Você tem que pregar o Evangelho conforme ele está nos ensinando. Doa a quem doer. Quem você vai prestar conta é com Cristo. Então de nada adianta você ficar medindo as palavras, com medo de machucar irmão A ou B ou C, porque o irmão tem um dízimo alto, o irmão, a família toda está na igreja. Não, você tem que se preocupar em pregar o Evangelho. A gente vê que o apóstolo Paulo ele tem uma experiência tão maravilhosa com Deus, porque era um tempo de muito conhecimento, era um tempo de muita gente se destacando. Hoje nós estamos vivendo esse tempo, irmão, sabe? Muita gente é atraída pela beleza, né? Se criam muitos métodos. Tem gente que já criou tantos métodos para atrair pessoas para a igreja que precisou excluir a palavra de Deus. Irmãos, o que transforma a vida do homem é a palavra. Um culto sem palavra não funciona. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós insistimos em fazer essa transmissão toda semana, porque não é uma coisa que agrada o nosso... Se fosse por nós, talvez nós estivéssemos agora em casa, né, Diáconos? Deitado, com as nossas famílias. Mas, irmãos, há uma necessidade de se levar a palavra de Deus como ela é. Nós não estamos dizendo que nós somos os únicos que levam a palavra como ela é. Mas é porque hoje, se você
observar, você vai ver pouca gente assistindo, né? Bote aí numa live aí que tem uma série de espetáculos, um monte de coisa aí, um monte de papagaiada, como a gente chama, coisas que não... fazendo tudo que não tem nada a ver com o evangelho, que você vai ver, irmãos, uma lotação de pessoas, porque as pessoas hoje são poucas as que têm sede pela palavra de Deus. E quando alguém, irmãos, é impactado pelo Espírito Santo, uma das coisas que essa pessoa passa a vivenciar é exatamente essa sede por Deus. Irmãos, é uma sede que não se satisfaz com qualquer pula-pula, nem com qualquer baderna que a gente encontra por aí, não. É uma necessidade de você encontrar uma coisa séria da parte de Deus, uma experiência verdadeira, algo que eu senti, que eu vi, que não estão só dizendo para eu vejo ali, fulano prega, fulano faz, mas eu também sinto, o evangelho é isso. O apóstolo Paulo, ele até coloca algo aqui, que toda vida que eu leio, eu me sinto maravilhado quando eu escuto isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, quando ele diz assim: porque nada me propus saber entre vós. Paulo está dizendo assim, antes ele vai dizer, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com excelência de sabedoria, nem aparentando saber disso, saber daquilo. Aí Paulo coloca aqui no versículo 2 dizendo o seguinte: todas as coisas, ele vai dizer, eu em nada me propus saber mais do que vós, senão Jesus Cristo crucificado. Sabe por quê? Porque isso é palavra de Deus, irmãos. Estão criando um monte de coisa na igreja, fora da igreja, nos cultos campais da rua, é uma gritaria, é um roda-roda, e estão deixando de falar da crucificação de Jesus, estão deixando de falar do arrebatamento da igreja, estão deixando de falar do perdão de pecado, estão deixando de falar que é Jesus que transforma a vida do homem, não é o que eu aparento ser, não é o que eu fico fazendo ali para chamar atenção ou criar seguidores. É algo sério, Luz. O evangelho é uma coisa séria, irmãos. O que Jesus quer é intimidade com o ser humano, é ter uma vida com o ser humano. E aqui a gente vê isso. Paulo tinha todo esse poder, né, Luz? De chegar, porque Paulo falava várias línguas diferentes, andava por várias partes do mundo, tinha conhecimento com grandes poderosos da época. Mas o homem chega aqui dizendo: eu não propus nada disso, eu não estou preocupado com nada disso. O que eu queria falar com vocês era sobre a crucificação de Jesus. E deu resultado. Está aqui a Bíblia hoje na nossa mão, irmão. É verdade. Porque um dia o apóstolo Paulo propôs no seu coração pregar Cristo crucificado. E eu tenho certeza que se nós fizermos isso ainda hoje, Luz, nós vamos conseguir também levar essa palavra ao mais distante possível. E ele ainda complementa aqui em Colossenses, diz: todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus venha a ter a preeminência, ou seja, Jesus é o principal de tudo. É o assunto principal. Estão esquecendo disso, mas tem que ser isso. O evangelho de muita gente hoje é eu sou, eu posso, eu tenho, eu faço, eu consigo, eu. E Jesus que é bom, irmãos. Olha aí o que Paulo diz aí. Repita de novo aí, Diácono Lúcio. Porque nada me propus, aqui tu já leu, né? Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo tenha a preeminência, em tudo ele seja o primeiro. Em tudo Jesus seja o primeiro, em tudo seja... Jesus, irmão, precisa ser o assunto principal do culto. Jesus precisa ser o assunto principal da live. Jesus precisa ser o assunto principal da nossa boca, no nosso dia a dia. Porque senão, irmão, nós vamos promover outra coisa, menos o evangelho. Né? É isso que o autor aí, ele deixa bem claro para as nossas vidas aí, que Cristo, ponto que nós acabamos de dar aqui, que nós estamos comentando, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, irmão. É o centro, Cristo é o centro. Fora de Jesus, irmão, não tem comunhão com Deus. Porque quem nos trouxe até aqui, quem nos deu essa condição de ser salvo, tudo isso foi através de quem? Jesus Cristo com sua morte expiatória. Mas aí depois que você se diz ser um salvo, aí esquece de Jesus. Não fala mais de Jesus. Não vamos falar disso aí, porque fulano não gosta e vai se magoar. Eu já vi muita gente às vezes dizer, achar que a gente tem... nós somos muito pesados nisso, porque
fulano ainda nem é crente, você está falando disso aí. Mas é necessário, ele tem que ouvir. E muitas vezes não se querem que a gente fale, que a gente pregue. Não quer que a gente se identifique como um servo de Deus. Para não machucar, não magoar. Lá na empresa onde eu trabalho, todo mundo sabe que eu sou crente. Não vou me esconder. Não vou deixar de falar de Jesus porque alguém ali que... geralmente a gente trabalha em prédio, tem gente espírita, tem toda a religião. Tem espírita lá, tem tudo, eu falo normalmente. Não vou me negar e dizer, não, porque é espírita, pode achar ruim que eu sou... Não. Tem que dizer, mostrar que eu sou de Cristo. Não, e a gente vê que isso é algo do próprio Cristo, né? Nós temos alguns comentários aqui maravilhosos. O Daniel de Jesus aqui, ele coloca algo extremamente importante. A pregação que não for cristocêntrica não é bíblica. Exatamente. Porque Cristo é o assunto principal da Bíblia, irmão. Ainda que a teologia de algumas pessoas diga que Jesus não era mencionado no Antigo Testamento, isso é conversa, irmão. Jesus está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Isso é comprovado por qualquer boa teologia que você procurar, por qualquer boa interpretação, né? Não existe cristianismo sem Cristo, o nome já está dizendo. Né? O Evandro colocou até aqui o que Neemias faz. O que Neemias fez está completamente distante do que muita gente está fazendo nos dias de hoje, né? Nosso Evandro ali nos bastidores colocou o seguinte: e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Preste atenção, uma atitude de abrir a Escritura, o livro, perante o povo, faz com que o povo se coloque diante de Deus e se dobre, e reconheça e adore. Aí alguém pode nos perguntar aí que está nos assistindo, e por que nós estamos vivendo um espiritual? Neemias diz aqui para nós, irmãos, é porque o livro está sendo pouquissimamente aberto em boa parte das nossas pregações. Muita gente hoje lê o versículo, fecha a Bíblia e fala só do que quer. E o ponto aqui é bem claro: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Irmãos, quando Cristo está no centro da comunhão, o seu assunto é Jesus, só se fala de Jesus, a glória é para Jesus, quem fez foi Jesus. Eu posso ter feito a coisa mais bonita do mundo, foi porque Jesus fez, senão não tinha feito. Então, o assunto é Jesus, irmão, não dá para tirar Jesus. O problema de muita coisa misturada aí que nós estamos vendo por aí com nome de igreja e nome de evangelho é exatamente esse. É porque muitas vezes está lá, igreja fulana de tal, cadê Jesus nela? Lá no último banco. Muita gente prega um texto que tem em Apocalipse 3, irmãos. Já bati aqui no microfone, né? Vou levar um carão ali do irmão Evandro que está nos bastidores. Tem muita gente que fala sobre um texto que está em Apocalipse, no capítulo 3, se eu não me engano. Eu vou especificar melhor aquilo que a gente está querendo dizer com esse ponto aqui. Apocalipse 3. Que trata a respeito de Cristo, a importância de Cristo. Irmão, para mim, se Cristo não está no centro, você está do lado de fora. Se ele não está no centro, irmãos, ele está do lado de fora. E aí, se a gente der uma observada aqui, eu não vou lembrar o versículo agora. É Apocalipse 3. Se o Lúcio encontrar aqui, me ajude aí. Mas o texto diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Bem claro. Vou ver seu 3:20. 3:20, pronto, Apocalipse 3:20, exato. Muito obrigado, irmão Evandro. Apocalipse 3:20, irmão, olha aí o que esse texto diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Aí muita gente pega esse texto e vai pregar por descrente.
Irmão, aqui é a porta do seu coração. É não, meu irmão. Aqui é a porta de uma igreja chamada Sardo, a igreja. Laodiceia, né, na realidade? É Sardo. Versículo 20. Laodiceia, né? Na igreja. 14. A partir do 14 ele está falando para a igreja de Laodiceia. Isso, é verdade. Isso, a igreja de Laodiceia. Jesus está falando para uma igreja. Olha o que Jesus está dizendo na igreja. Eis que estou à porta e bato. Gente, Jesus está batendo na porta pelo lado de fora. Deixaram Jesus do lado de fora da igreja. Jesus, misericórdia. Oh, Jesus. Essa palavra ela é tão maravilhosa, eu me arrepio todinho, né, mano? É que, né, nós temos esse hábito, né? Mas isso é uma realidade, irmãos. O problema do nosso tempo hoje é exatamente esse. É estar fazendo igreja com Jesus do lado de fora. Por que Jesus estava do lado de fora, irmãos? É só você ler aqui o que estava acontecendo com essa igreja que você vai descobrir. E a preocupação de Jesus aqui é que ele não queria ficar fora, ele queria entrar. Aqui no 17 diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha aí, olha o que essa igreja dizia. Irmãos, era uma igreja que estava satisfeita, satisfazendo o próprio ego. Estava satisfeita com aquilo ali. Talvez era tanta coisa maravilhosa, né? Porque o texto vai deixar bem claro aí que era uma igreja que não era fria, não era quente, era morna, estava passando por um problema terrível. E aí o que acontece? Jesus está aqui. Enquanto tem muita gente pregando esse texto por descrito, nós temos que ser verdadeiro com a interpretação da palavra, irmão. Jesus está dizendo isso para a igreja de Laodiceia. E Jesus está dizendo, eu estou na porta, gente, batendo. Se vocês abrirem, eu vou entrar na casa de vocês. Eu vou cear com vocês. Vocês vão cear comigo. Vocês não vão perder nada se eu entrar. Por isso que nós estamos falando aqui a respeito de todos esses movimentos com placas de igreja, irmãos. Que muitas vezes está lá, igreja fulano de tal. Mas Jesus está do lado de fora, irmão. Por quê? Porque os princípios são outros. O assunto da igreja é outro. Tudo que faz lá é diferente daquilo que Jesus quer. Né? Então, que fique para nossa reflexão, né? Nós temos aí a Samara Ramalho, né? Oi, Pai, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Deus abençoe, irmã Samara, assíduo aí, né? Então, é isso, irmãos, é importante nós guardarmos isso no nosso coração. Cristo precisa, irmãos, ser o centro do Evangelho. Se você quiser analisar se uma igreja, ela é uma igreja verdadeira ou se ela está só querendo umas ofertazinhas, porque às vezes eu fico chateado, diáconos, porque as pessoas dizem assim, eu sou da igreja fulano de tal, mas lá o pessoal só pensa em oferta. E o que você está fazendo lá? Porque o todo da igreja não é oferta, a oferta faz parte do culto. O centro do culto, irmãos, é Jesus. Quer saber se a igreja é verdadeira? Veja se ela é uma igreja que prega a palavra de Deus e vive os princípios dessa palavra. Se ela fizer isso, ela é uma igreja boa de você estar nela, porque ela vai estar cumprindo aquilo pelo qual Jesus, que é o centro desse evangelho, nos chamou para fazer. Pronto, então vemos então que Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Então, Cristo, como já comentamos aqui, tem que ser o centro de todo o assunto. Porque é por Ele que nós estamos aqui, nós somos salvos por Ele, por causa dEle, porque Ele teve a sua misericórdia para conosco. Então, nada melhor do que a gente falar de alguém que nos deu tudo de bom, nos deu a salvação, né? E aqui nessa semana agora eu vou estar divulgando aí um vídeo aí com esse assunto aí, irmão. Jesus lá de fora da igreja. No primeiro subponto aqui nos fala sobre toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Primeiro, o Pai Celeste. O Pai Celeste, eu gostaria de ler aqui 2 Coríntios, capítulo 5. Leia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 5 Coríntios 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, alguém que não tinha pecado,
recebeu todos os nossos pecados para poder pagar esse pecado que nós tínhamos. Ele pagou por nós. Ele pegou e disse, você pecou, me dê seus pecados para cá, traga para cá, eu pago. Lança o teu fardo sobre mim aí que eu compartilho o meu contigo, né? Pronto. Então, Deus também, o Pai Celestial, participou. Como assim? Vendo em Cristo todos os nossos pecados. E perdoando, ou seja, através daquele sacrifício que Ele fez para poder remir os nossos pecados. Porque, na verdade, como a Bíblia diz desde lá do Gênesis, que o salário do pecado é a morte. Então, para poder remir o pecado, tinha que morrer. Tinha que haver derramamento de sangue. E quem era que se oferecer para isso? Não tinha ninguém. E mesmo que aparecesse um inocente, né? Eu vou morrer para a humanidade. Mas ele tinha os seus pecados. E aí é até interessante, porque em se tratando do assunto que nós estamos falando, em que se trata do altar, até quem lhe ofereceu o sacrifício, primeiro precisava fazer um sacrifício por ele mesmo, para depois fazer pelos outros. Isso. O sumo sacerdote, quando ele ia fazer o sacrifício pelo pecado do povo, ele antes tinha que fazer por ele. Por ele. Para poder perdoar o pecado dele e depois ia fazer pelo povo. Ora, Hebreus vai dizer que qual é a diferença do sacerdócio de Cristo nesse caso. É que Cristo, irmão, primeiro ele entra para fazer o sacrifício como o sacerdote perfeito, que não precisa fazer primeiro por ele. E depois ele oferece um só. Esses aí precisavam fazer todo dia. Todo dia. Precisavam estar lá. Toda vida que iam entrar, faz um por mim, faz um por vocês. Porque eles eram pecadores. Jesus não, tá aí o texto aí. Ele sem pecado chamou essa responsabilidade para ele, mas fez o negócio como deveria ser. Por isso que ele é a propiciação pelo nosso pecado. Ele é o sacrificador e ele é o próprio sacrifício. Porque fora dele, irmão, não existe. Nós acabamos de dizer, fora de Jesus, não há evangelho, não há cristianismo, não há pregação, não há aula da escola bíblica semanal. No dia que nós falar de outro assunto, não perda tempo assistindo, não, irmão. Porque o centro é a palavra de Deus. Jesus é o centro da palavra. Se não fosse Jesus Cristo, não tinha finalidade nem de estar aqui. Não tinha por que estar aqui, gastando nosso tempo. Pra quê, irmão? Pra nós se autopromover, né? Vamos aí, vamos aparecer aí na internet. Que coisa bonita. Né? O nome de Cristo é muito mais importante para essa finalidade. Na Trindade, o Pai Celeste participou, o Filho participou como? Entregando a si mesmo, onde o diácono Cláudio já comentou aqui, onde Jesus ele entregou a si mesmo, ou seja, ele mesmo foi o próprio sacrifício. E temos também aqui o Espírito Santo, que também participou desse acontecimento, ou seja, porque o Espírito Santo, como o próprio Jesus diz, no dia que ele está conversando com os discípulos, e ele vai subindo e os discípulos dizem, e agora, como é que nós vamos fazer? Se tu já está indo embora. E ele disse, não, mas vai ficar o Consolador. Esse Espírito Santo é o Consolador, ele quem, deixa eu ver aqui em Hebreus 9:13, eu acho que é isso mesmo, Hebreus 9:13. Eu gosto tanto desse Hebreus 9, mas tudo meu aqui é Hebreus 9:13. Aí é que diz aqui em Hebreus 9:13, porque se o sangue dos touros, dos bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre o imundo os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. Ou seja, através do seu sangue foi que nós tornamos purificado e tivemos então o direito de entrarmos no céu, de sermos salvos. Então toda a Trindade funcionou, participou nesse momento, e é por causa desse acontecimento que todos nós estamos aqui. É por causa desse acontecimento que nós somos salvos. Então não se pode esquecer isso aí, algo que alguém, às vezes alguém faz alguma coisa tão pequena pra gente passa o resto da vida se lembrando de, fulano me ajudou naquele momento que eu estava passando tão difícil, fulano me ajudou. A gente se lembra tanto, agora por que não de Cristo fez uma coisa tão maravilhosa dessa, que nos deu a salvação, que nos deu o direito de entrar no céu? Na realidade, Jesus nos deu vida, irmão, porque nós estávamos, o texto diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o que é maravilhoso é exatamente isso, é que fora de Cristo não há salvação, né? Não há outro meio. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, isso é uma verdade que não pode ser mudada, né? Isso é um conceito que não pode ser mudado,
né? Então, o que deve ficar aos nossos corações com tudo isso, né, que temos visto aqui e falado para o nosso entendimento? É que o centro de fato é Jesus, né? Jesus é que derrama, a gente vê lá na Santa Ceia, né? É isso que se diz lá na Santa Ceia, né? Este é o sangue da nova aliança que é feita nesse sangue. Esse é o novo pacto da nova aliança que é feita no meu sangue. Façam isso aí, porque é algo que não pode sair da nossa mente, irmão. Esse modelo, né? Esse entendimento é algo que Jesus quer que jamais saia do nosso coração. O Evandro até colocou ali, né, 1 Coríntios 1:29, para que nenhuma carne se glorie. Nem se gloriar a gente pode, irmão. Imagine, se tiver de se gloriar tem que ser dele, né? O texto diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Agora, interessante como é bom, como é gostoso a gente falar de Deus, né? Falar de Cristo. Até com 1 hora já, viu? 1 hora já? Oh, Jesus! Mas Jesus é bom e maravilhoso, né? Vamos lá. A Marilene aqui, a Marilene já começou com os parabéns dela aqui, ó. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus Cristo no Gólgota. E, novamente, como nós sempre citamos, tem que ser Cristo em tudo. E aqui o Espírito Santo, nessa leitura, nos fala que ele sempre nos ilumina, ou nos mostra, ou nos revela. Aqui, quando ele revela pelo seu poder. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, ela nos dando um entendimento de que nós não teríamos, caso morresse, não teríamos perdido tudo. Mas estávamos o quê? Mais perto de Deus. Ao morrermos, ele nos mostrou ali que poderia nos ressuscitar, assim como fez com Lázaro, assim como tem algumas passagens bíblicas de pessoas que ressuscitaram. E Jesus aqui ressuscitou, mostrando a nós que nós, se tivermos com ele, também vamos ressuscitar. Exatamente. O nosso irmão Daniel aqui, né, o Daniel de Jesus, ele até colocou um negócio aqui que nós vemos na teologia como já e o ainda não, né? Eu me lembro que isso foi muito falado no meu seminário teológico a respeito do já e do ainda não. Ele coloca aqui, acredito que a salvação é um processo, né? Somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos ainda. E de fato isso é uma realidade. Nós já fomos salvos, né? Porque o sacrifício foi feito antes da fundação do mundo. Se a gente quiser interpretar assim, a gente ainda pode. Estamos sendo salvos porque estamos em processo, né, de transformação, estamos em processo de regeneração, estamos todos os dias perseverando e lutando, né, em Cristo, não fora de Cristo, para que a gente consiga chegar ao final, né? E aí ele diz: nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, porque tudo só vai se consumar na glorificação. Então, nós estamos sendo, ele coloca isso aqui, somos salvos por meio da justificação, um ato consumado no dia da conversão, né? Ele coloca aqui isso especificamente diante daquele que tem uma verdadeira experiência de conversão com Cristo, não no ato de levantar a mão, como a gente sabe, que muitas vezes não se converte no momento que levanta a mão, né? Nós temos vários testemunhos aí, mas quando há essa conversão verdadeira, é exatamente isso aqui. A pessoa ela é justificada no momento em que ela de fato confessa o nome de Jesus. Estamos sendo salvos por meio da santificação, porque esse processo nunca para, é um processo que nós enfrentaremos até os últimos dias. Enquanto estivermos aqui, né? Enquanto estivermos aqui, estaremos em processo de santificação. E por fim ele diz, e seremos salvos ainda por meio da glorificação, que é o ato da consumação, onde tudo vai se findar. E é um comentário particularmente maravilhoso, que resume a importância de nós entendermos que evangelho nós nos submetemos. Porque tem muita gente que
a gente não vai falar de posicionamento teológico, mas enquanto uns acham que só o fato de eu ter confessado já me garante qualquer coisa, independente que eu viva de qualquer forma, outros acreditam que exageradamente também precisam confessar a Jesus todo momento, né? Todo ato que vão ali fazer um ato de reconciliação. A gente já comentou também várias vezes sobre isso. E o que precisa ficar bem claro é exatamente isso, irmãos, que nós somos pessoas completamente dependentes de Jesus aí, do Espírito Santo. A gente vai estar falando agora da Trindade. Essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuam do começo ao fim na nossa vida espiritual. Então, do começo, você vê aqui que no comentário dos nossos irmãos, ele coloca 3 processos aqui, pelo menos, né? O da justificação, o da santificação, né? E o da glorificação, que são estados, irmãos, que sem Cristo nenhum pode acontecer. É verdade. Né? Porque como assim a gente pode dizer quem justifica é Cristo, né? Quem santifica é Cristo. Então, se não tiver Cristo, nada disso. E quem glorifica é Cristo, irmão. Sem Jesus, não dá para se pregar o Evangelho, não dá para se falar de Evangelho. Que sem Cristo nada podeis fazer. Sem mim, Jesus diz bem claro, sem mim nada podeis fazer. Isso de fato é verdade. Em nenhuma área da vida, né? O Renatinho coloca aí a paz do Senhor, Deus abençoe, né? A Marilene coloca aí hoje, queremos parabenizar o nosso administrador da escola. Oh, glória. Parabéns ao irmão Cláudio, que o Senhor venha continuar te usando grandemente, né? Que o Senhor venha descer sobre ti de chuva de bênção. Eu completei ano 11, né, irmão? Mais um ano de vida. Ainda tem bolo, hein? Ainda tem bolo, né? Romanos 11, 36, né? Nosso bastidor aí colocou aí, porque dele... Isso aqui é um texto que enche meu coração. Isso aqui é um texto que eu amo demais. Porque dele e por ele e para ele são feitas todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Glória a Deus. Muito maravilhoso você. Então, como o Espírito Santo nos fala que ele nos revela, aí no ponto B diz aqui, o Espírito Santo nos ensina. Aí a gente vê que ele cita aqui aquela passagem que Jesus, logo após ressuscitar, e havia os discípulos caminhando em caminho de Emaús, e Jesus conversando, e eles estavam tudo tristes, chorando, né? E Jesus, mataram meu mestre, tudo mais, e agora? Como é que vai ser? E tudo triste. E o Espírito Santo começou ali a ensiná-los o que iria acontecer, por que ele tinha que morrer, porque era necessário, né? Tem até um versículo que ele diz, se eu não subir, o Espírito Santo não desce. Então é necessário João, ele vai eu mandei até um comentário aí, boa parte dos irmãos que estão aí, recebe os comentários que são enviados. Eu comentei até, acho que antes de ontem, a respeito disso, né? A importância, irmão, de nós submetermos à vontade dele, porque ele diz bem claro, se eu não for, o Consolador não vem. Então os prejuízos serão ainda maiores, porque enquanto Jesus conviveu com algumas pessoas pessoalmente, o Espírito Santo teria disposição de viver dentro de nós, irmão. Né? Isso é uma experiência marcante, é o que ele quer, né? Poder estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, aqui bem pertinho de nós. Aí lá em Lucas 24, 32, aí fala que quando eles começou a falar sobre como seria todo esse processo, ele diz que a Bíblia diz que o seu coração ardia, né? Coração ardia. Ou seja, a gente sente que realmente somos salvos. A gente sente que realmente Deus está conosco. É essa alegria que enche o nosso coração e, como não dizer, arde no nosso coração, né? É isso que aconteceu. E isso é tão maravilhoso que na narrativa lá do texto, o texto diz que enquanto, né, você vê que Jesus se aproxima deles, né, e começa a falar desde o Antigo Testamento. Isso. Ele começa a falar das Escrituras, só as Escrituras contando, só as Escrituras falando sobre os acontecimentos que precisariam acontecer. E aí você vê o quanto a palavra de Deus, irmão, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela tem capacidade de ir onde ninguém vai. Então você vê que à medida que a palavra ia sendo ministrada no coração deles, o coração deles ia ardendo por causa dessa palavra, por causa desses entendimentos que eles passavam a ter a respeito da pessoa de Cristo, né? Que era o assunto principal lá
do contexto. No ponto C, nos fala do Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus Cristo. Sobre o infinito alcance do brado, está consumado. Ou seja, quando Jesus disse está consumado, o que significa esse está consumado? Significa dizer que o que se devia fazer para a salvação do ser humano, eu já fiz. Na linguagem do Pirambu, está cumprido. Terminei, né? Não tem mais nada o que fazer. Não existe outro caminho, é só esse. Somente existe um caminho para a salvação. Qual é? De Jesus Cristo. Somente Ele cumpriu tudo aquilo que devia ser cumprido. Ele fez tudo certinho, da maneira que devia acontecer. Tanto é que Satanás, na tentação, queria que ele usasse os seus poderes de Deus para poder não cumprir aquilo que ele tinha que cumprir. Mas Jesus, quando disse na cruz, está consumado, ele estava querendo dizer, pronto, não tem mais nada a se fazer. O que tinha de se fazer para a salvação da humanidade eu já fiz, já cumpri. Agora é só esperar os irmãos aceitarem a Cristo e ter também essa salvação, né? Foi ele quem, através da sua morte, fez rasgar o véu, né? Aquele véu que separava o homem do Santo dos Santos, né? Era aquele local em que não podia ninguém passar. Somente o sumo sacerdote era uma vez por ano. Ainda tinha que fazer o sacrifício por ele para poder entrar, porque se ele não fizesse, corria o risco de morrer lá dentro. E se ele entrasse numa condição que não batesse com a exigência da época de santidade, lá mesmo ele poderia ficar. Por isso que eles, antes de entrar, faziam logo o sacrifício. Você imagina, irmão, se Deus ainda fosse assim, hein? Antes de você entrar na presença dele, esses homens aí, se eles entrassem em pecado, eles eram mortos ali, fulminados na mesma hora. Imagina se hoje nós tivéssemos essa exigência. Aquele que entrar em pecado na presença de Deus, ele morre na hora. Será que nós ainda tinha gente... Seria uma mortandade terrível, né? Matado mais do que o coronavírus aí. Então vemos aí, né? Que o Espírito Santo também explica, ou seja, nos faz entender o que realmente que Jesus Cristo fez por todos nós. E por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente para todos aqueles, né? Ou seja, até então, para se adentrar a presença de Deus, tinha que o quê? Levar um cordeiro, levar até o sacerdote sacrificava o cordeiro, passava o sangue do cordeiro nas pontas do altar, fazia todo aquele ritual para você poder ter direito a entrar. É interessante esse ponto do ponto C, né? Essa questão do ponto C. O Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte. Na verdade, irmãos, o Espírito Santo é quem nos explica a Bíblia todinha. Tem uma frase que eu acho linda demais, porque alguém disse certa feita, eu não lembro quem é o autor dessa frase, que ele diz o seguinte: a Bíblia Sagrada é o único livro que nós lemos com o autor do lado. Nos explicando ali, sabe? Esclarecendo, não é algo lindo demais o negócio? Porque se eu pego um livro desse aqui, irmãos, eu pego um livro qualquer desse aqui, eu vou ler, mas o autor, né? Me dá aqui um livro desse aqui, eu tô com um livro aqui do pastor José Campanhã, por exemplo, fazendo campanha de graça aqui do pastor José Campanhã. Eu tô com um livro aqui, mas eu tô lendo aqui, irmãos, mas eu não sei qual era a preocupação de fato do autor. O autor tá bem distante, ele mora inclusive em outra cidade, né? Ele não tá aqui pertinho. A Bíblia não, irmão, isso é algo tão maravilhoso que você tá lendo aqui, aí ele... Aquele sobre quem Jesus falou, se eu não for, ele não vem. Consolador. Né? Nós estamos lendo aqui, irmãos, e o Espírito Santo é quem vai esclarecendo ao nosso coração. Isso é até um texto que dá pra gente parafrasear. E ele também é quem faz nos lembrar. Exatamente. É tão perfeito isso que no finalzinho do livro de Lucas, se você puder depois acompanhar e quiser marcar, logo no finalzinho do capítulo do capítulo 24 de Lucas, tem um texto, irmãos, que eu gosto muito dele, já aqui no finalzinho. Só encontrar ele aqui. Olha aí, ó.
No versículo 44 e 45, já os apóstolos estando ao lado de Jesus durante muito tempo, 3 anos já caminhando, né? Mas olha o que o texto diz. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Então veja que, em se falando de Trindade, o Filho na condição de Espírito Santo conosco, né? Hoje é quem nos traz às claras esse entendimento. Então, por isso que o texto que o Evandro colocou aqui é algo até maravilhoso. Ninguém pode se gloriar de nada, irmão, porque se você leu aqui, foi iluminado para entender algo, né, real da palavra de Deus, não criar sua própria interpretação, eu digo, mas entender aquilo que tem. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, né? Eu já tive algumas experiências lendo a Escritura, que sabe, você está lendo aqui, de repente você se depara com algo tão maravilhoso e você lendo ali, você chora, você sabe, aquela palavra, ela se esclarece a um ponto tão tremendo que, sabe? E isso, irmãos, é porque quando a gente está lendo, essa pessoa, o Espírito Santo, que está junto de nós, nos explicando isso aqui, ele traz isso à luz, assim, ao nosso coração e a gente consegue entender. Ou seja, nem isso é nosso. Nós não temos do que se gloriar, fulano de tal é um expert, não, irmão. Se o Espírito Santo sair da vida dele, ele não vai se lembrar mais não vai mais se lembrar nem do nome dele. Então, isso é maravilhoso. Eu gostei dessa colocação aqui, né? Se bem que no ponto A ele diz o Espírito revela, no B ele diz o Espírito ensina, e no 3 no C ele coloca o Espírito explica, né? E a gente sabe que isso é maravilhoso aí, irmãos, diante de Deus. E o D, o Espírito penetra. O Espírito penetra aí no ponto D, né? Então vemos aí as manifestações do Espírito Santo, né? E através de tudo isso, ele é quem consegue penetrar aquele coração mais duro que existir. Pessoas com coração duro, o Espírito Santo consegue penetrar. Consegue amolecer aquele coração. Nós vimos o exemplo aqui do rei Ciro. E tem um texto, se não me engano, no livro de Ezequiel, que o texto vai dizer, por acaso a minha palavra, isso aqui que nós estamos falando, não é como um martelo que esmiuça a pedra, porque ali ele vai citar que Deus, ele pega o coração de pedra, ele tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Ezequiel 37, né? Ezequiel vai falar sobre isso. Então, essa transformação, irmão, só Deus pode fazer com o ser humano. Se está aí o exemplo citado agora, o rei Ciro, né? O que Deus fez através do coração desse homem aí? Então vemos aí, o que acontece quando ele penetra o coração de alguém que está um coração duro? Ele faz a pessoa reconhecer e ver os seus pecados. Porque você pode ver que quando você vai... Por que geralmente o ímpio não quer falar com o crente? Não quer saber da morte. Se a pessoa tem medo da morte, medo de tudo isso. Por quê? Porque não tem medo de conhecer a verdade. Tem medo de ver aquilo que realmente é a sua vida, né? Mas quando o Espírito Santo penetra, não tem como você voltar atrás. Não tem como você negar, não tem como você tampar os ouvidos. Ele fala no seu coração, lhe mostra os seus pecados, lhe mostra o que está de errado em você. E ele é quem faz a transformação. Assim como ele fez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo no caminho para caminho de Damasco. Damasco mesmo, né? Quando ele estava no caminho de Damasco, que ele viu aquela revelação e Deus falou no seu coração. Caiu lá. Caiu realmente a máscara, ele realmente entendeu que realmente o que ele estava fazendo não era correto, não era a vontade de Deus, não era aquilo que Deus queria para a sua vida. Né? Muita gente até critica a teologia pentecostal por causa da questão da experiência, né? Muita gente, por causa da banalização, a gente sabe que acontece isso, até porque tem gente que quer pegar a própria experiência e transformar em padrão, em doutrina, e isso também não é permitido. Mas, irmãos, só quem já passou pela experiência
de um momento espiritual, assim, com Deus, com o Espírito Santo, pode falar a respeito do quanto a experiência é profunda, irmãos. Irmãos, uma experiência com Deus, espiritualmente falando, é algo profundo para a nossa vida, que como aconteceu com Jacó lá no Antigo Testamento, como aconteceu com Paulo no Novo Testamento, marcou a vida desses homens e até hoje marca na nossa geração. Quando isso de fato acontece, né? Nós precisamos entender que quando é uma experiência real e verdadeira, as coisas mudam, irmão. Há uma transformação de Deus. Irmãos, quando há essa experiência com Deus, principalmente de conversão, o coração do homem pode ser duro do jeito que for. Como o texto diz aí bem claro, o Espírito Santo penetra e consegue fazer grandes coisas que até os nossos olhos... Hoje tem gente que a gente encontra, né, e diz assim, como é que pode, meu irmão? Essa pessoa se converteu, essa pessoa aí, que era isso, isso e isso... Como é que pode? Só se explica através disso. O Espírito Santo fazendo uma grande obra, irmão. Senão, impossível. Terceiro ponto, cuidado com as imitações. Eita, Jesus. E fala aqui sobre... Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos, já naquele tempo, já havia movimentos, alguns com aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Até Deus é tão bom que nós falamos sobre isso na lição passada, né? Sobre esses movimentos, esses falsos movimentos e a importância de um verdadeiro avivamento, né? Elementos estranhos que se colocam no culto, né? Aqui tem esse texto que ele cita de Colossenses 2 é um texto que eu acho muito lindo também, porque é algo tão maravilhoso que você vê que lá ele diz assim, ó, que ninguém vos condene, né? Que ninguém vos condene por causa dos dias de festa, de lua nova, de sábado, que até tem alguma aparência de sabedoria e de culto a Deus, todavia não serve para outra coisa a não ser para a satisfação da carne. Alegria. Né? Imagine hoje, irmãos, imagine hoje o quanto dessas coisas existe. Tem coisas, irmãos, que até parece que o intuito final é cultuar a Deus, né? Cuidado, eu vou até dizer um negócio aqui sem medo. Cuidado com os excessos de santidade, irmão. Quando você vê a coisa santa demais, a ponto de deixar de ser humano, tem gente que se torna tão santo que deixa de ser humano. Quando você vê alguém perder a humanidade porque se tornou santo demais, pode desconfiar que tem coisa no meio. Porque, irmãos, assim como aconteceu nos dias de Paulo, essas coisas até têm aparência de sabedoria e de culto a Deus. Todavia, irmãos, é satisfação do próprio ego, é satisfação da carne, é alegria para a própria carne, sabe? É algo desproporcional com a realidade disso aqui que está sendo falado pelo autor como verdadeiros avivamentos. Os verdadeiros avivamentos acontecem com pessoas de carne e de osso, cheias de problemas. Ou você pensa que nós que estamos aqui dando aula também não temos os nossos, né? E são grandes, por sinais, né? Mas isso não nos impede de viver as nossas experiências com Deus. Maior impedimento passou o apóstolo Paulo. Lutas, as aflições e até mesmo preso em cadeia ainda pregava o evangelho. Então, quando ele conta aí, até a gente fica triste, imagina. Para nós aqui é uma gota d'água no oceano. É verdade. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. A gente já... Nós que somos pentecostais que diga isso. Nós temos autonomia de dizer isso. E muito desses movimentos empregam que técnicas avançadas de dominações psicológicas. Que entendem, sabe como é que vai tocar na pessoa, fazer a pessoa chorar. Sabe aquelas palavras-chave que emocionam. É um sensacionalismo, um emocionalismo envolvido. Geralmente aquele que está na frente, que vai trazer a mensagem, é um avivalista. Por isso que Paulo dizia assim, né? Provai os espíritos para saber se são de Deus, irmãos.
Porque tem muito espírito aí baratinho que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Tem muita movimentação aí estranha, tem muita coisa da qual o Espírito Santo não precisa para se manifestar. Então, tenha cuidado com os falsos movimentos. Tenha cuidado. Movimentos sadios, né? Se assim nós podemos chamar. Eu chamo de avivamento para distinguir de movimento. Mas movimentos sadios, eles transformam. Eles causam impacto na vida das pessoas. Todo avivamento que não produz resultado, pode descartar. Então diz aqui que há especialistas com suas técnicas de dominar o auditório e podem fazer o público rir, fazer o público chorar, fazer o público jubilar ou se alegrar, pular, ou bater palmas, né? Já viu, então assisti uma mensagem hoje que a irmã quando ia bater palmas, não, agora não, só quando eu mandar. Tava na frente disso, não bata palma agora não, deixa eu mandar. Quando eu mandar que você bate palma, uma pessoa não, às vezes você tá alegre do espírito e você vai bater palma, não pode, porque não. Inclusive, por exemplo, para quem atua na área de libertação, né? É uma coisa bem básica para quem deseja trabalhar com libertação. Né? Eu digo que passei muito tempo da minha vida trabalhando com libertação, né? Lidando com essas manifestações demoníacas, vi muita coisa falsa, falaciosa pelo meio, infelizmente. Mas é uma coisa bem simples de você observar. Uma coisa é uma pessoa é uma manifestação demoníaca, outra coisa é uma opressão, outra coisa é uma depressão. Tudo é coisa diferente, e tudo é parecido. Né? Tem pessoas que lidam com essas coisas, né, sem se preocupar com tudo isso. E elas findam, muitas vezes, despertando-se como pessoas com esse perfil, que se tornam especialistas em mexer com o sentimento das pessoas. Né? Para elas não precisa pregar o evangelho, basta fazer ali um showzinho ali mais ou menos, né? Aí, justamente por isso que diz aqui, movimentos que fazem as suas reuniões show. Pronto. Onde os cantores dominam os aplausos, as vaias, os gritos, os assovios. Existe até agora a cerveja gospel. Para o crente poder beber. Também tem o inferno gospel, irmão, viu? Isso. Aí, então vemos aí que eu vejo nos vídeos no YouTube, igreja que o pessoal ficam dançando dentro do culto. Mas não é aquele dançar espiritual, porque existe a dança espiritual. Você se alegra e dança mesmo. Mas aquela dança sensual. A dança sensual não é a dança espiritual. A dança espiritual é realmente aquela que seu espírito se alegra, assim como Davi dançou, né? Pulou e dançou. A gente também pode dançar, mas desde que seja uma dança santa. E não uma dança sensual, que provoca, que inibe ali os desejos carnais, afloram, né? Por causa daquela dança. Então se vê que muito disso está acontecendo nos dias de hoje. Melhor a gente adorar mais do que dançar, irmão, porque... Então, o Espírito Santo tem que estar sempre na direção desse tipo de coisa. E a gente entende, a gente vê, a gente que conhece, que tem conhecimento da palavra, a gente sabe como é algo que não é espiritual. Infelizmente. Tem gente que acha que não dá para saber, mas dá, irmão. É só você buscar duas coisas. Uma é crescer na graça e no conhecimento. E a outra é pedir a Deus graça para um dom chamado discernimento espiritual, que você vai saber que muita coisa é palhaçada. Você acredita que durante esse trabalho que por muito tempo eu fiz com libertação, eu me deparei com pessoas supostamente endemoniadas, em que você faz 1 ou 2 testes com elas ali para observar e no final você descobre que não está. E a pergunta que fica é: o que leva um ser humano a fingir que está endemoniado, meu irmão? Da mesma forma tem gente que finge, irmão, tá cheia do Espírito Santo, né? Que finge. Eu já vi gente fingir falar em línguas. Meu irmão, já vi cada coisa. Rapaz, que é triste. Lá perto lá de casa tem um local lá que as pessoas ensaiam línguas estranhas, ensinando. E falam lá no microfone, é assim, você diz assim. Não, tá quase lá, é assim. Rapaz, misericórdia, né? Então, é sério, mano. Hoje tá um negócio bagunçado mesmo. Você tem que se agarrar a Cristo mesmo. Somente Ele é que é a verdade.
Somente Ele é que nos dá a verdade. Agora, aqui no final, eu vou fazer a conclusão. Eu disse que ia fazer a conclusão nessa próxima lição, né? E fiz a conclusão. Aqui. Na prática. Conclusão. O genuíno despertamento começa com a restauração do altar. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre suas antigas bases, do modo como manda a lei. Sacrificaram o holocausto ao Senhor e mostraram assim o verdadeiro despertamento. A alegria foi grande entre os judeus. Amém? Fez uma conclusão, viu? Diácono Lúcio incluiu na lição uma conclusão aí, por sinal, maravilhosa. É exatamente isso, irmãos. Para nós concluirmos hoje, nós nos disciplinamos, né? Para concluir um pouco mais cedo, para a aula ficar um pouco mais breve. Mas assim foi 1h40. Mas assim, 1h40 nós estamos aí. O Cláudio, né, meu pai aí, coloca Mateus capítulo 24, versos 4 e 5, né? E baseado em tudo isso, irmãos, a grande verdade é essa. Nós precisamos todos os dias nos preocupar sobre como está o nosso altar, né? Como nós estamos nos chegando a Deus. Mateus 24, 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhe: Acatolai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora, irmãos, se muita gente tem a capacidade, como Jesus disse, de se dizer o Cristo, se fingindo ser o Cristo, que dirá fingir ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém cheio do Espírito Santo? Eis aí a questão de nós obtermos esse cuidado. Então, como diz o tema da nossa lição de hoje, né, que muito bem foi repassada hoje, o despertamento, ele renova o altar do cristão, irmão. Não tem como alguém ser despertado espiritualmente sem que essa pessoa não tenha o seu altar restaurado. Lembrando, o que o homem de Deus fez assim que você vê Elias aí? O que foi que Elias fez quando ele reuniu os profetas de Baal? Ele restaurou o altar que estava quebrado. Então, antes de nós nos achegarmos a Deus, nas nossas intimidades com Deus, né, é importante que a gente busque essa intimidade ao ponto de nós restaurarmos quando os nossos altares estiverem quebrados. Não se preocupe, um dia o seu altar também quebra. Isso não é uma praga não, tá certo, irmão? Isso é um conselho para você. Ninguém é de aço, ninguém é perfeito. Um dia, alguma coisa no nosso altar sai do canto. E quando isso acontecer, não significa que tudo acabou não. Nós podemos fazer como Elias fez. Primeiro restaura o altar e depois entra na presença de Deus e busca-o com verdade, né? Com empenho, com dedicação. E Cristo escutou Elias e fez uma obra tremenda, porque ali a restauração daquele altar importava ali porque era o local do sacrifício. E onde nós sacrificamos hoje também é importante que nós venhamos a restaurar. Sacrificando todo dia a nossa carne. Todo dia nós precisamos sacrificar perante o altar de Deus. Nós vamos fazer aqui o encerramento de mais uma lição maravilhosa. Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco até agora. Compartilhe, certo, irmão? Não esqueça o botãozinho compartilhar aí. Compartilhe no seu Facebook. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, né? No YouTube, se inscreva lá, tá certo? Nós estamos colocando as aulas agora todas salvas lá no YouTube, desde a primeira aula dessa revista. E por que nós estamos fazendo isso? Porque nosso propósito é futuramente transmitir as nossas aulas pelo YouTube, com mais qualidade, com mais facilidade, com um design melhor. Então, o intuito é melhorar para que os irmãos nos assistam aí com mais qualidade ainda, né? Nós estamos tentando investir em imagem, em áudio. Toda live a gente tem esse cuidado, mas a gente quer melhorar todos os dias para que os irmãos possam aí participar conosco.
Nosso irmão Evandro vai fazer as considerações finais e em seguida ele vai estar aí orando pelas nossas vidas. Mas antes disso, eu queria já convidar você para estar conosco na lição de número 4, que será transmitida sábado às 17 horas aqui na nossa página da Escola Bíblica Semanal. Então, qual é o tema da nossa lição? A construção do templo enfrentou oposição. Irmão, isso aqui vai ser algo maravilhoso. Você vai descobrir quem é Sanbalat e Tobias na prática, nos dias de Esdras e Neemias, e quem são os Sanbalates, os Tobias, os Gesem dos seus dias, né? Da sua trajetória, da construção que Deus tem feito na sua vida enquanto você é templo e morada do Espírito Santo. Então vai ser uma aula maravilhosa para as nossas vidas. A construção do templo enfrentou oposição. Lição de número 4, tá certo? Que será transmitida sábado às 17 horas, se Deus assim nos permitir. Meu irmão Evandro, a paz do Senhor Jesus, nós vamos aí direcionar a câmera até você. Faça aí as considerações que você achar que devem ser feitas e em seguida ore aí pelas nossas vidas, encerrando mais uma lição aí na tarde desse dia tão especial. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus conseguimos concluir mais uma lição. Sabemos que cheguemos até aqui porque o Senhor tem nos ajudado. Mas queria lembrar você que nos assiste, que nós estamos aqui, irmãos, na dependência do Senhor, para repassar conteúdos para você ser edificado através da palavra de Deus. Mas eu queria dizer a você, meus amados irmãos, que não foi fácil. Lutas, dificuldades surgiram. Por isso que nossos irmãos pedem para que os irmãos apresentem a Deus as nossas vidas, ao Senhor. Porque não é fácil, irmãos. A gente pensa que é um pequeno trabalho que nós estamos fazendo, mas no reino das trevas existe uma batalha muito grande. Então eu já queria desde já pedir a você, meus amados irmãos, que estão nos assistindo, que nas vossas orações nos apresente a Deus e este projeto, para que nós possamos, em nome de Jesus, dar continuidade a levar a palavra de Deus a todos aqueles que crêem na sua palavra. Meus queridos, graças a Deus, mais uma aula que nós encerramos, mas desde já, meus amados irmãos, a sua presença foi especial para as nossas vidas. Então, desde já, meus queridos, neste momento vou estar apresentando a Deus nessa oração e também apresentar ao Senhor, nosso aniversariante deste mês, em nome de Jesus. Aleluia, né? Vamos orar, meus queridos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por neste momento, Senhor da glória, nós estarmos aqui, Senhor, a elevar os nossos olhos a Ti, Senhor querido, a Te bendizer, Senhor, a Te proclamar, Senhor da glória, a Te pedir a Tua ajuda, Senhor da glória, sobre as nossas vidas, ó Pai. Sabemos, Senhor, como já foi falado na Tua palavra, sem Ti nada podemos fazer, Senhor, mas sabemos que contigo, Senhor, nas nossas vidas, nós somos mais que vencedores, ó Pai. Então, neste momento, Senhor da glória, eu Te apresento, Senhor, o término, Senhor, deste trabalho, Senhor, que o Senhor possa tomar nas Tuas mãos, Senhor da glória, o começo, o meio e o fim deste trabalho, Senhor. Ah, Senhor querido, nós Te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre esta lição que foram ministrada aos nossos corações e os ouvintes, Senhor, que estão do outro lado da câmera, a ouvir a Tua palavra, Senhor da glória. Mas neste momento, Senhor, eu Te peço a Tua bênção sobre o Teu povo, Senhor, que parou, Senhor, que tirou um tempo, Senhor, para ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, para meditar na Tua palavra, ó Deus, sim, aleluia, para nós crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento da Tua verdade. Então, neste momento, ó Pai, nos abençoa e a Tua bênção, Senhor, a Tua paz, seja com a vida do Teu servo Cláudio, Senhor, o Teu servo que está, Senhor, mais um dia de vida, completando, Senhor, na sua carreira, Senhor, que a Tua bênção, Senhor, a Tua paz, Senhor, sobre a sua família, seja com todos eles, Senhor da glória. Então,
Então, neste momento, o Senhor da glória nos abençoa e nós nos despedimos, Senhor, debaixo da tua mão, santa e poderosa, para a honra, para a glória e louvor do teu santo e querido nome, pois é isso que nós te pedimos, Senhor, com fé, e já te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Nós estaremos aí fazendo aqui agora só o encerramento da nossa lição. Então, meus irmãos, não esqueça, tá certo, de compartilhe aí com as pessoas, e até sábado que vem às 17 horas aqui nesse mesmo lugar, na mesma página aí, para aprender juntos, né, da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, paz, Senhor. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.